Olá, nós vamos começar agora a aula 2, que fala sobre a crise socioambiental que a gente vive. Então, o tema central da aula são as causas e as consequências dessa crise. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que essa crise ela não é só ambiental. Então, por isso que a gente está chamando de crise socioambiental. Esse é um termo já estabelecido. E aí, por que existe esse termo? Além da degradação ambiental, que é o fato mais marcante em muitos casos, a gente está acostumado a ver destruição das florestas, queimadas, poluição dos rios, dos mares. Então são elementos que chamam muita atenção nossa. Só que a gente tem que pensar que todos esses fatores eles estão diretamente associados a problemas sociais também. Então é um pouco disso que a gente vai desenvolver hoje. Essa crise, que não é só ambiental, mas também social, como eu acabei de dizer, ela carrega consigo uma degradação da qualidade de vida no meio rural e também no meio urbano. Então esse é um ponto que a gente vai ver. E aí, um fator interessante é que as condições que a gente tem no mundo atualmente, elas não ocorreram ao acaso. Esse mundo que a gente tem, ele não foi construído ao acaso. Na verdade, ele foi parte de uma construção histórica. Então, para a gente compreender de onde surge essa crise socioambiental, a gente tem que ter um olhar mais profundo nesse tempo também, para compreender de onde vem isso. Porque muitas vezes parece que é assim, a coisa está dada, sabe? O mundo está passando por essas dificuldades, ao acaso. Só que não é ao acaso. A gente consegue perceber que tem vários fatores que levam a essas condições. E toda essa estrutura que gerou o mundo atual, ela é muito bem estruturada, ela é muito bem embasada. Então, muitas vezes, ela sofre pequenas modificações, ela se ajusta às necessidades que a sociedade começou a ter, de uma redução dos danos ambientais. Então, esses impactos ambientais e sociais começaram a ser percebidos lá atrás, a gente vai falar sobre isso com calma. Então, num determinado momento da história, esses impactos começaram a ficar muito marcantes e as pessoas começaram a exigir mudanças, a pensar que não dava para seguir daquela forma. Com isso, todo o arcabouço que sustenta esse modo da sociedade, esse modo civilizatório, ele foi sofrendo adaptações, se ajustando, mas ele não se transforma totalmente. Ele continua da forma que ele é. Então, a gente, por esse lado, percebendo que a sociedade atual ela é fruto de uma construção histórica, a gente pode perceber também que, se ela foi construída, a gente pode mudá-la também. Então, se teve um processo que desencadeou a situação atual, se a gente conseguir compreender esse processo e atuar sobre as bases dele, a gente pode conseguir pensar no outro futuro possível. E aí que eu acho que é até um grande foco desse curso, não só dessa aula, mas desse curso, e por isso que a gente tem uma aula dedicada a compreender as causas da crise socioambiental. A gente está falando de uma crise que é global, não é uma crise que acontece apenas no Brasil. A gente está vendo agora muitos problemas, que também não são de hoje, mas tem os problemas que às vezes ficam muito marcados no Brasil ou em outras regiões do mundo, que aparecem nos noticiários com destaques periódicos. Mas a gente precisa entender que ela é uma crise global. E essa crise global traz uma base da globalização, que é um conceito que considera que o mundo está todo conectado, o mundo globalizado. E aí, a globalização, ela é vista com preponderância a partir de meados do século XX, quando tem um avanço da tecnologia, da ciência, dos transportes, das telecomunicações, das informações. Então, quando o mundo começou a ser todo conectado de maneira rápida. Esse é um ponto muito considerado e efetivo. Só que eu trouxe uma referência para a gente debater aqui rapidamente, que eu acho que traz uma noção muito mais aprofundada e muito rica também,
que é o livro do Carlos Walter Porto Gonçalves, chamado A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. Ele trata a constituição do sistema mundo, a gente vai falar o que é isso, sob uma perspectiva dos impactos ambientais, sob a perspectiva ambiental. É um livro muito interessante. Eu aconselho que seja lido, é um livro grande, que seja estudado. O livro apresenta 4 períodos distintos do início do processo de globalização. O primeiro deles é o colonialismo e a moderna colonialidade, que começou em 1492, quando os europeus chegaram pela primeira vez nas Américas. O segundo é o capitalismo fossilista e o imperialismo, que começou no século XVIII, basicamente ali com a Revolução Industrial. O terceiro, o capitalismo de Estado fossilista-fordista, que teve início em 1930, e o quarto, a globalização neoliberal, que começou em 1960. O primeiro período do colonialismo, que começou em 1492, teve início, como eu citei anteriormente, no momento em que os europeus chegaram até a América. Esse momento marca o início da construção da hegemonia europeia no sistema mundo global, porque antes desse momento é importante destacar que a Europa estava situada na periferia do sistema mundo. Quem estava no centro era o Oriente. Então, a Europa não tinha essa posição privilegiada como tem hoje em dia. E foi graças à exploração das colônias nas Américas que ela construiu o seu poder e o seu status hegemônico. Então isso é uma visão muito interessante da gente resgatar. Junto com a descoberta das Américas, essa chegada dos europeus às Américas, tem uma coisa muito importante, que é a criação das raças. O conceito de raça começa nesse momento. E ele serve muito para justificar a opressão dos povos que são de uma raça diferente. Então, no momento que você cria as raças, você diferencia os seres humanos. Então, tem os seres humanos da raça branca, que são os superiores, e tem os seres humanos de outras raças, que são os povos originários, que estavam ali nas Américas, os indígenas, seja como a gente queira chamar, e os povos originários da África, que foram escravizados logo em seguida e levados para a América como força de mão de obra explorada para sustentar o sistema comercial que eles implementaram. E aí, falando sobre os impactos ambientais, a gente tem essa exploração econômica das Américas. De início, a mineração, com a extração de ouro e prata, lembrando que isso só foi possível utilizando a tecnologia que os povos originários tinham. Então, a tecnologia de metalurgia dos incas, maias e astecas foi explorada também pelos europeus para que eles conseguissem extrair esses metais. Em seguida, um outro aspecto muito importante dessa degradação socioambiental foi o sistema de plantations, das monoculturas com base de força escrava, base de mão de obra escrava, com a plantação de cana, de café, de algodão, de banana. Nesse momento, começa a haver uma destruição em massa das florestas e a degradação dos solos das florestas, por causa do plantio monocultural dessas espécies. Então, a monocultura ela é a característica marcante da produção agrícola que sustenta a ideia capitalista. Por quê? Porque a monocultura ela não alimenta, ela não produz alimento, ela produz commodity, ou seja, produz material para ser exportado. Ela não alimenta quem a produz, ou seja, as populações que estão ali trabalhando na lavoura, nem o território. Ela produz coisas para serem tiradas dali. Então, isso marca esse primeiro período, uma possível interpretação do início desse processo de colonização, quando começa a haver uma troca, ou melhor, uma movimentação, mas não uma troca, né? Isso é importante, não é uma troca, é uma extração, é um roubo, não uma troca, mas uma movimentação de mercadorias, minérios preciosos, matéria vegetal, seja
extrativista ou de plantio, tirada das Américas de um continente para o outro, e essa movimentação grande entre continentes. Então começa a haver uma troca de informações entre os continentes. Esse processo de globalização, ele não distribui os prejuízos e os benefícios de maneira igual. Determinados grupos dos países que foram colonizados ficam com os prejuízos e os colonizadores ficam com os benefícios desse processo. Então, além da destruição ocorrer, ela não ocorre de maneira igual. E aí é o primeiro ponto para a gente se alertar que isso se desdobra até hoje em dia. O segundo período do processo de globalização, chamado de capitalismo fossilista, teve início no século XVIII, com a Revolução Industrial. O que marca esse período é o uso das máquinas a vapor a partir do carvão mineral. Então, o que isso trouxe de tão diferente? Antes do uso das máquinas a vapor, o que movia o trabalho era mão de obra humana, uso de animais ou uso de lenha, sem ser o carvão mineral, o carvão vegetal. E o que isso significa? É que toda a energia que movimenta nós, seres humanos, movimenta os animais, ou que está lá nas plantas, é uma energia de biomassa, uma energia que tem que ser produzida localmente e numa grande quantidade. No momento em que o carvão mineral começa a ser usado, existe a possibilidade de utilizar uma grande quantidade energética num pequeno volume e também de transportar esse combustível. E isso revoluciona a produção industrial. É uma grande mudança na forma de trabalho, na força de trabalho. O uso da máquina a vapor associado ao transporte também permitiu que as indústrias pudessem estar localizadas distantes das cidades, porque a matéria-prima poderia ser transportada até as indústrias e o produto poderia ser transportado até as cidades. Então isso mudou muito a organização de todo esse sistema da sociedade. Uma grande mudança que acontece nesse período é a possibilidade do desenvolvimento das monoculturas de maneira mais efetiva, porque com o desenvolvimento dessas tecnologias de transporte, a partir das máquinas a vapor, com os trens principalmente, começou a ser possível transportar insumos para locais onde o solo já estava exaurido. Então, para recompor a fertilidade do solo com insumos externos. Nesse momento, a agricultura ela deixa de ter uma base estritamente orgânica, ou seja, deixou de usar apenas estercos orgânicos e materiais vegetais compostados para ser utilizado também insumos químicos. E começou a ser utilizado também o uso de máquinas para desenvolver essa agricultura. Então antes era só a força humana e a tração animal, ela começa a se tornar uma agricultura mecanizada. A terceira etapa da globalização é o capitalismo de Estado fossilista fordista, que tem início em 1930. E o que marca esse período é o desenvolvimento da produção industrial em larga escala, com as linhas de montagem. Com isso, tem um aumento muito grande na produção industrial, objetos diversos começam a ser produzidos em grande quantidade, né? O mesmo modelo ele passa a ser produzido numa linha de montagem mesmo, e com isso começa a ter um aumento muito grande no uso de matéria-prima e também muda a lógica de produção e consumo. Começa a lógica de uma produção em massa. E esse modelo ele não respeita os limites naturais de fontes de matéria-prima, então ele começa a usar muita matéria-prima, e também um outro problema que começa a aparecer de forma mais marcada são os rejeitos industriais, que começam a ser produzidos em grande quantidade também. Mais material sendo produzido, todo produto que é produzido tem um rejeito, então começa a ter maior poluição dos rios. As fábricas são, em geral, localizadas próximas de rios, que os rejeitos já são lançados no rio ou no mar de maneira intensa, e então começa a ter um impacto muito grande disso também. A quarta etapa é a globalização neoliberal,
ou período técnico, científico, informacional, que tem início em 1960. Essa etapa é a etapa mais próxima de nós e que a gente consegue ter uma noção maior das características marcantes dela. Então, em primeiro lugar, o que destaca ela é o neoliberalismo, ou seja, uma nova forma do capitalismo baseada no mercado financeiro. E, em segundo lugar, a gente tem esse desenvolvimento científico e tecnológico que gera também um grande avanço dos meios de comunicação que começam a conectar o planeta em segundos. Esses dois elementos associados criaram as grandes corporações transnacionais. Então, o dinheiro ele circula sem uma base geográfica, ele circula no mundo, das chamadas transnacionais, então é até difícil identificar de onde vem esse dinheiro. E, além disso, é um modelo de capitalismo que não produz mais nada necessariamente. Um capitalismo mais antigo, ele sempre teve as suas bases destrutivas, predatórias, de acumulação. Então é sempre a noção do lucro ilimitado. Só que esse capitalismo mais antigo, ele pelo menos produzia alguma coisa. Então era a fábrica de carros, por exemplo, que vai usar matéria orgânica pra caramba, vai explorar a natureza, vai explorar a mão de obra, então vai explorar os seres humanos também. A ideia central é o lucro, só que ela produz. Hoje em dia, com o capitalismo neoliberal, a gente tem número produzindo número, dinheiro produzindo dinheiro, sem algo concreto sendo produzido. E esse dinheiro circulando livremente no meio digital por todo o planeta. Então não é um dinheiro produzido no Brasil, propriamente, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Ele está circulando globalmente. E isso levou a um aumento da desigualdade dos países chamados desenvolvidos, em geral no norte global, dos países subdesenvolvidos, aqueles países que foram colonizados e estão localizados no sul global. Como exemplo, a gente tem a dívida externa da América Latina, que passou de 46 bilhões de dólares em 1971 para 982 bilhões de dólares em 1999. Ou seja, um aumento de aproximadamente 21 vezes nesse período. Na África, a gente tem a dívida externa passando de 17 bilhões de dólares para 371 bilhões de dólares nesse mesmo período. Então a gente vê como que a dívida dos países localizados nesses continentes, elas aumentam muito. Então a gente tem uma desigualdade econômica e social muito exacerbada. Analisando essas 4 etapas do processo de globalização, que são 4 interpretações diferentes de quando teve início a globalização, a gente consegue perceber o aspecto histórico da crise socioambiental. Então, com isso, a gente vê que a crise ela é característica de um padrão de sociedade que foi construído. E o que tem nesse padrão? O que marca esse padrão? Em primeiro lugar, o antropocentrismo, que é a ideia de que o ser humano é a espécie mais importante, está no centro do mundo. Logo, como ele é mais importante, e todas as outras espécies do planeta estão abaixo, num grau de importância, elas podem ser exploradas. E aí entra um pouco daquilo que eu falei, da criação das raças, em que os europeus, os brancos, eles são mais importantes e todo mundo que é diferente é de outra raça. É quase como se fosse de outra espécie. Então a gente pode explorar essas espécies, esses grupos também. O segundo ponto é o individualismo, que é muito marcante na nossa sociedade desde sempre. A visão de mundo cartesiana, que marca o início do período da modernidade, que tem uma ideia dualista. Então ela separa as coisas. Separa corpo de espírito, separa ser humano de natureza. Então ela começa a sobrepor as coisas, né? A colocar as coisas em dualidade, ou um ou outro, deixando de compreender a totalidade que faz parte da vida. Então não existe ser humano dissociado de natureza. Então essa é uma visão que marca muito a nossa crise ambiental e social, e essa visão está presente muito até hoje, né? Junto com a visão cartesiana tem o reducionismo científico,
Então, no momento que a gente separa tudo, a gente separa para entender. Então, isso é uma das bases da ciência. E é muito importante. Como que a gente começa a estudar o ser humano? Como que a gente vai entender todo esse sistema complexo que é o organismo humano? Tirando da dimensão social, né? Primeiro a gente isola ele do social, em segundo lugar a gente vai entender aquele corpo. E aí a gente vai separar. Eu vou estudar os ossos, eu vou estudar os órgãos, eu vou estudar o sangue, eu vou estudar cada órgão separado. Então esse é o reducionismo científico. Então ele facilita com que a gente compreenda determinadas coisas, ele possibilitou um avanço da ciência, então a ciência conseguiu avançar para o que a gente tem hoje em dia, o conhecimento científico conseguiu avançar graças a essa perspectiva reducionista, só que ela carrega vários problemas, como que eu falei anteriormente, da gente não conseguir ver as coisas de maneira sistêmica, de maneira integrada, que é o que ela é, na verdade. Não existe nada separado. Eu acho que o grande desafio é a gente entender isso, que a gente tem uma limitação metodológica, que a gente precisa separar para compreender, só que a gente tem que ter isso bem claro, de que a gente está separando e começar, depois que a gente entender aquilo, olhar para aquilo de maneira integrada com o todo. Outros aspectos que marcam muito essa crise socioambiental é a dominação e a exploração da natureza e do ser humano, como eu falei, e a ideia do progresso. Então, o progresso, o avanço, a evolução, o progresso ilimitado, que está muito associado com a ideia capitalista, de sempre querer mais, do lucro, do avanço. Todos esses pontos que a gente abordou agora geraram imensas transformações e hoje em dia a gente já consegue medir o impacto dessas transformações no nosso planeta. Então, a gente consegue ir além de observar apenas o desmatamento da Amazônia. A gente consegue saber quanto de floresta foi perdida e, além disso, a gente consegue identificar já o que significa essa área de floresta perdida. A análise desses impactos de maneira mais ampla no planeta permitiu com que um determinado grupo de cientistas caracterizasse o impacto da espécie humana como uma força geofísica global. O que é isso? O ser humano, a presença do ser humano no planeta está atuando como uma força global. Com isso, esses cientistas caracterizaram uma nova era, o Antropoceno, a era do ser humano. Então, a presença da nossa espécie no planeta está marcando tanto o planeta que a gente é considerado como uma força de transformação global. E um dos fatores que é possível mensurar essa nossa presença, por exemplo, é a quantidade de gases do efeito estufa liberados na atmosfera. Esse conceito do antropocentrismo, ele soa um alarme, ele dispara um alarme muito grave de caramba, o que a gente está fazendo? O que a gente, enquanto sociedade, enquanto espécie integrada, está fazendo nesse lugar que a gente vive? Então, ele dispara esse alarme, mas ele não explica muito bem. Então, falar que o ser humano gera todo esse impacto é muito simplista. Porque qual ser humano? Todos os seres humanos, todos os grupos humanos impactam da mesma forma? Todos os países têm o mesmo tipo de impacto? Não. Então, os países ditos desenvolvidos são os que mais impactam. Os países menos desenvolvidos têm uma pegada ecológica, tem esse termo, uma pegada ecológica bem menor do que os países desenvolvidos. Por quê? Por causa do seu modelo de sociedade, que tem todos esses elementos prejudiciais mais marcantes. A partir dessa ideia de que o ser humano não impacta o planeta como um bloco único, como uma espécie, mas sim a partir de grupos distintos de seres humanos, de sociedades, de modos de vida, de países que impactam de maneira diferente, criou-se um novo conceito, extrapolando o conceito do antropoceno, que é o capitaloceno. O conceito do capitaloceno foi criado em 2009 e começou a ser utilizado de maneira mais ampla a partir de 2012. E a grande diferença dele para o antropoceno é que ele leva em consideração essas diferenças entre os países, considerando muito o impacto do capitalismo no planeta. Para analisar essa trajetória da espécie humana e a sua influência no planeta,
o trabalho de Stephen e colaboradores de 2015 mostra, desde o século XVIII até o ano de 2010, o impacto da espécie humana no planeta a partir de diversas métricas, como, por exemplo, crescimento populacional, uso de fertilizantes, tamanho de populações urbanas, uso de água, produção de papel e por aí vai. Esses dados mostram que, a partir de 1950, tem um grande crescimento. Então, o que surge, o que origina esse crescimento a partir de 1950? E é justamente esse desenvolvimento tecnológico, científico e do capitalismo neoliberal, com todo o modelo de sociedade que ele constrói, de produção e consumo, que potencializa esses danos a partir desse período e estão em ascendência até hoje. Um outro trabalho muito interessante que analisa o impacto da espécie humana no planeta foi publicado também por Stephen e pesquisadores colaboradores em 2015, que analisa os limites planetários de condições e recursos que estão sendo alterados pelos seres humanos. Com isso, ele mostra alterações que já ultrapassaram os limites do impacto sobre diversidade genética, ou seja, perda de biodiversidade a partir, principalmente, da degradação de hábitats naturais, e também outro fator que já foi ultrapassado, na verdade dois fatores, são fósforo e nitrogênio, que estão diretamente relacionados às formas de uso do solo, às alterações de uso do solo. Então a gente tem cada vez mais áreas de ecossistemas naturais sendo substituídos por áreas de monoculturas, ou seja, de agriculturas de larga escala com o uso intensivo de fertilizantes e diversos insumos químicos. Isso enfatiza o tamanho do impacto que está sendo gerado e a urgência da gente pensar um outro modelo de sociedade. Então não dá para a gente simplesmente ajustar as coisas que estão. Que, como a gente viu, ela tem uma base construída e muito forte. Então a gente tem que pensar um outro paradigma de sociedade. Como é essa outra sociedade que a gente consegue alcançar superando esses problemas ambientais e sociais? Falando de uso do solo, como a gente viu, a partir de 1950, não apenas indicadores ligados a solo e agricultura, mas também tem diversos indicadores ali que mostram impactos relacionados à agricultura. E falando especificamente sobre essa prática, vale enfatizar o evento chamado de Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Para quem não conhece, esse nome parece até uma coisa boa. É a Revolução Verde, a Revolução das Plantas. Então será que começaram a reflorestar mais as áreas degradadas? Não, é um nome que tem aí uma pegadinha e uma cilada que a gente cai. A Revolução Verde, ela teve início entre as décadas ali de 1950 e 1960, e foi o período onde houve uma intensificação da mecanização da agricultura e do uso de insumos químicos, fertilizantes sintéticos e agrotóxicos. Isso foi difundido por todo o mundo, foi exportado para todos os países do mundo como um novo modelo de agricultura a ser desenvolvido, com uma justificativa de aumentar a produção para alimentar uma população global crescente. Então a população global crescendo, e aí criou-se um argumento, que não é verdadeiro, já digo logo, de que seria necessário usar insumo químico, os adubos químicos, o famoso NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, usar os agrotóxicos para matar as pragas agrícolas, para conseguir alimentar essa grande população planetária. E aí, atrelada à Revolução Verde, a gente tem a potencialização dos danos ambientais e sociais. Então a gente tem o aumento das monoculturas. Mais recentemente, então, algumas décadas depois, tem o desenvolvimento das sementes transgênicas, mas está dentro do mesmo processo aí. Tem a expulsão de pequenos agricultores tradicionais, familiares, de suas terras, que começam a ser ocupadas por grandes empresas de latifúndio para plantar milho, soja, todas essas monoculturas, eucalipto, café, enfim. Nesse momento, começa a surgir no planeta também o movimento ambientalista. Pessoas que
começam a perceber esses impactos ambientais que estão se agravando e começam a pensar sobre isso e, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, do jeito que está, não pode ficar. Então, diversas pessoas da sociedade como um todo, cientistas, sociólogos, historiadores, pessoas diversas começam a pensar e se juntar, criando um movimento ambientalista. Então, eles surgem no mesmo tempo. No momento em que todo esse impacto está se potencializando, década de 60, 70 ali, é o momento em que começa a se fortalecer o movimento ambientalista no mundo. E um dos marcos do início do movimento ambientalista é o livro chamado Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, americana, que morava na área rural dos Estados Unidos e percebeu que as primaveras estavam se tornando mais silenciosas. Como assim? Tendo menos pássaros. Então, quando ia chegando a primavera, naturalmente, no hemisfério norte, uma região fria, começava a ter uma abundância de aves. E ela percebia lá no quintal dela. E essas aves estavam sumindo. Ano após ano, cada vez menos pássaros. Então, ela começou a tentar entender de onde vinha essa redução das aves. Por que os passarinhos estavam sumindo? E ela percebeu que o sumiço das aves estava ligado ao uso de agrotóxicos nas lavouras do entorno da casa dela. Então, o aumento do uso de agrotóxicos, de venenos, estavam matando também as aves, que não eram o foco. Então, a gente vê aí já o primeiro impacto identificado da Revolução Verde e sistematizado e apresentado na forma de livro. Então, esse livro é considerado um marco do início do movimento ambientalista. Assim a gente termina a primeira parte da aula de hoje. O segundo momento da aula foi reservado para a gente pensar sobre qual é a relação dessa crise socioambiental que a gente analisou com a pandemia do coronavírus que a gente está vivendo. Será que tem alguma coisa a ver? Ou essa doença simplesmente é só uma doença, né? Paulo, pô, você também está paranoico, tudo é crise socioambiental, tudo é capitalismo. Será que tem a ver ou não? Bom, tem a ver. Os vírus, não só o Covid-19, como diversos outros vírus que já estão aí no planeta e já tiveram algumas epidemias, não pandemias tão fortes como essa, mas epidemias e algumas até que tinham risco de se tornarem pandemias, mas não se tornaram, muitos deles surgiram em locais de criação intensiva de animais. Então, criação de aves, as granjas, criação de porcos, principalmente criações confinadas. Esses locais, eles são propícios para criação dessas doenças. Por quê? Tem muitos animais confinados, animais que estão ali vivendo, defecando e vivendo por cima das fezes. Quando uma doença surge, ela facilmente vai ser espalhada de um animal para o outro, porque eles estão ali muito próximos. E um outro aspecto relacionado a isso é a destruição de hábitats. Então, tem a destruição de florestas e hábitats naturais com a expansão da pecuária para esses locais. Então, facilmente, vírus que estão na natureza, em áreas naturais, só que em equilíbrio, podem vir de um passarinho e entrar numa granja, de uma criação de galinhas. E aí entrou na granja, tem milhões de aves naquela região. Se espalham e dali se espalham para os seres humanos. Então, esse é um aspecto marcante da criação, ou melhor, esse é um aspecto marcante do surgimento dessas doenças virais e a propagação dessas doenças pela sociedade, gerando pandemias como a pandemia do Covid-19. E aí a gente pensa, além, por que será que a gente cria animais dessa forma? Por que a gente cria animais confinados e grandes criações? A base disso é o quê? O sistema capitalista de acúmulo. Então, os animais são vistos como produtos. Aquilo que a gente falou no início, a dissociação do ser humano com o restante da natureza. A gente pode explorar o que a gente quer, nós somos o centro, o antropocentrismo. Então, o ser humano está no centro, é o mais importante. Então, a gente vê todos os elementos da natureza como coisas
A gente objetifica, coisifica, a gente não valoriza essas formas de vida, logo a gente explora essas formas de vida com o objetivo do lucro. Então, mais do que uma pessoa que tem um galinheirozinho ali e cria a galinha, cria um porco para matar, como acontece na roça até hoje em dia, como as populações tradicionais fazem, o grande problema é a criação em larga escala. Então, de maneira sucinta, sem aprofundar muito esse assunto, isso aí dá pano para manga, daria para ter uma aula longa só para a gente debater esses aspectos. Eu trouxe aqui uma aproximação da pandemia com a crise socioambiental, com o nosso modelo de sociedade predominante. Nós falamos aqui de muita coisa ruim. Essa pode parecer uma aula desanimadora, só que o nosso objetivo é o oposto, é estimular a esperança. Só que para isso a gente precisa entender bem o que se passa. Então, como foi falado no início da aula, esse mundo ele não surgiu do acaso. Ou seja, as condições que a gente tem hoje em dia, elas não surgiram do nada. E para a gente conseguir transformar as condições atuais, a gente precisa entender esse histórico de construção. Então, nas próximas aulas, a gente vai ter visões, elementos para construir esses inéditos viáveis. Então, não desanimem, acompanhem as próximas aulas, a gente está encerrando por aqui e nos vemos em breve.